Viajantes Bem-Vividas. Olá, bem-vinda ao Viajantes Bem-Vividas, o primeiro podcast de viagem feito por duas mulheres 60+ que amam viajar. Eu sou Lilian Azevedo, do blog Uma Senhora Viagem. Pois bem, nada melhor para nós que amamos viajar quando chega o dia de pegar as malas e entrar no carro ou ir para a rodoviária. E mais frisson ainda quando a ida é para o aeroporto. Viajar é sinônimo de lazer, descanso, prazer, alegria, sair da rotina e desbravar novos lugares. Eu sou Silvia Iano, do blog Sentidos do Viajar. Pois é, pessoal. Eu e Silvia, além de sermos blogueiras de viagem, amarmos viajar, organizarmos nossas viagens, nós somos também grandes amigas e parceiras, mesmo ela morando em Brasília e eu no Rio de Janeiro. E sabe o que aconteceu nessa pandemia? Lilian teve a ideia de fazermos algum projeto juntas. E aí decidimos criar o podcast Viajantes Bem-Vividas, uma forma mais dinâmica da gente estar pertinho de você e compartilharmos nossas experiências de viagem. Isso mesmo, nós queremos inspirar você, mulher, a viajar. Em especial, nós queremos motivar as mulheres 60+ como nós a descobrirem novas possibilidades de viver plenamente a vida e a liberdade. Nós vamos publicar um novo episódio às quartas-feiras, de 15 em 15 dias. Queremos aquecer o seu meio de semana e inspirar você para um fim de semana legal e diferente. É isso aí. Viajar para perto ou para longe, no Brasil ou para outros países, revisitando ou conhecendo novos lugares, é uma experiência que sempre desperta boas sensações. Mas para a viagem ter esse significado, há uma fase anterior que precisa ter sido feita criteriosamente. A chave para uma viagem segura é a pesquisa prévia e o planejamento. No episódio de hoje, Viajando com Segurança, nós vamos apresentar aspectos que nós temos levado em consideração quando nós organizamos as nossas viagens. Alguns passaram a fazer parte da nossa rotina só após termos vivido alguns perrengues. Bem isso. Ao longo da nossa trajetória de viajante, nós fomos aprendendo e incorporando novos cuidados. E quando se planeja a própria viagem, temos que estar mais atentas ainda às questões de segurança pessoal e de saúde, né? Pois é. Por isso, vamos dar 10 dicas que você deve anotar e garanti-las em todas as viagens. Vamos começar. A primeira, fundamental, fazer seguro de viagem, que inclua saúde e bagagem, antes de viajar e para todo o período da viagem. Estar com a cópia desse seguro com você durante toda a viagem. Eu, como sou assim mais da antiga, eu levo no papel, né, eu imprimo esse seguro que eu fiz e isso anda na minha bolsa para qualquer lugar que eu vá. Se eu estiver num lugar de praia, vou passear na praia na minha sacolinha, esse seguro de viagem está dentro de um plástico ou de uma pastinha, sempre comigo. Saber também qual é o procedimento inicial para acionar o seguro caso você precise. Saber para onde você liga, o que você faz primeiro, né? Levar endereço de farmácias próximas à sua hospedagem. Apesar da gente poder, muitas vezes, perguntar isso na recepção do hotel, ultimamente, como eu viajo e me hospedo algumas vezes em apartamentos do Airbnb, eu tenho procurado já levar esse endereço, porque nem sempre você tem contato com a pessoa que alugou o apartamento para você. Outra coisa que a gente não recomenda, né? Viajar só com o seguro de viagem, que o cartão de crédito onde você comprou, com o qual você comprou a passagem, né? Ele oferece o seguro. Eu viajo sempre levando os dois, né? Para viagem internacional.
A cobertura ela é bem restrita e muitas vezes você tem que pagar tudo lá para depois você pedir o ressarcimento. Eu já usei 2 vezes o seguro de saúde em viagem e eu falo dessa experiência porque eu acho que é uma coisa bastante útil. Numa das viagens que nós usamos o seguro de saúde foi para um atendimento de uma cólica renal, alguma coisa assim, e foi uma coisa simples. Então, nós pagamos a consulta, compramos os remédios e trouxemos o recibo. Mas não foi uma coisa cara, então não teve problema do seguro ser dessa forma. Mas da última vez que nós precisamos usar, que foi em 2019, no final do ano, meu marido precisou fazer uma cirurgia de emergência nos Estados Unidos. E foi assim uma grande sorte que o seguro pagava tudo, a gente não precisou tirar 1 centavo do bolso. A partir daí, eu passei a estar atenta de que a gente deve fazer um seguro perguntando se ele faz esse pagamento a priori e tenho orientado para todas as pessoas amigas e dado como uma dica. Seguro de viagem é um item importantíssimo. Uma amiga minha foi para o Peru. No 3º dia de viagem, ela fraturou o pé e ela teve que ser transportada para vir para cá e os atendimentos de emergência foram todos feitos lá. Se ela não tivesse um bom seguro de viagem, ela ficaria completamente descoberta. Então, é fundamental. E tem ainda esses riscos de cirurgias de urgência, né? Lembre também de pedir um seguro que cobre a parte odontológica, porque às vezes você pode ter um problema odontológico em viagem e isso também é muito caro fora do Brasil. Vamos lá, a nossa segunda dica importante: identificação da mala. Coloque na sua mala algo que a diferencia das demais. Geralmente a gente tem malas pretas, né, muito parecidas, e isso dificulta muito o reconhecimento da mala, principalmente se houver extravio. Então, ponha coisas, por exemplo, como um lenço bem chamativo, uma fita, uma tag, capa, qualquer coisa que chame bastante atenção. Eu costumo pegar uma fita vermelha ou uma fita alaranjada, uma fita diferente grossa e colocar amarrada na minha mala para ela se diferenciar. Não esqueça também de colocar a identificação externa da mala com seu nome, aquela tagzinha que vai o seu nome completo, o seu endereço, o seu telefone. Isso é muito importante em caso de extravio de bagagem. Então, não esqueça de colocar isso, é fundamental. De preferência também, viaje só com mala de mão. Vai te facilitar a vida imensamente. Sua locomoção vai ficar muito mais fácil. Eu sei que é bem difícil isso. Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu ia para um fim de semana e eu levava uma mala daquelas médias. Então, imagina o tanto de roupa que eu levava, né? Mas isso é coisa de adolescente. A gente tem que aprender a ser minimalista, fazer uma mala bem enxutinha, com pouca roupa. Ultimamente, eu tenho me organizado, à exceção de viagens que eu faça, para navio, coisa assim, que tem quem carrega tudo, eu faço o máximo possível, até para mais de um mês, viajar com mala de mão, fazendo a combinação das roupas, eu levo sempre um sapato baixo, uma sandália havaiana, que é a que eu uso para todo canto e também para tomar banho, e levo um tênis, ou um sapatênis, ou uma coisa assim. Ou uma sandália bonitinha, né? Se eu vá para algum lugar mais arrumadinho. Então, o sapatinho e a sandália seriam os meus estilos para fora do dia a dia. E até para andar pela cidade mesmo, você pode adotar, se for verão, né? Você pode adotar a sandália havaiana, viu? Tem muita gente que faz turismo com a nossa sandália havaiana brasileira. Então, quanto menos na viagem, é melhor, é muito mais indicado. Agora, fazer mala é um treino, né? Você tem que desapegar, você tem que lembrar que não pode levar um sapato combinando com cada bolsa, que daí você tá perdida. Cremes também precisam ser colocados em potinhos pequenos, né? Senão faz um volume danado. Mas vamos lá. Fotografe, e essa dica é importantíssima, gente. Fotografe a mala depois de pronta no aeroporto antes de despachar. Fotografe ela de todos os lados. Isso ajuda muito no caso da bagagem ser extraviada e principalmente se ela for danificada, porque você tem como provar que a tua mala estava íntegra.
E leve na bagagem de mão também algumas peças de roupa que possam ser usadas em casos emergenciais. Se caso você está levando uma outra mala que você despachou, garanta que ou na sua mochila ou na sua mala de mão, você tem ali sua troca de roupa, pelo menos para um dia, né? Porque é muito comum o extravio de bagagem. Eu tenho adotado essa ideia de fotografar a mala antes de despachar, porque realmente eu já passei também por um caso de extravio, e você descrever como é que é a sua mala, ainda mais se for fora do país, é bem complicado. Bem, a terceira dica nossa é em relação aos remédios, né? É muito importante levar os remédios de uso diário para pelo menos 3 dias e remédios emergenciais na sua bolsa ou na mochila que vá com você, né? Facilita o acesso. Se você ocorre um atraso de voo, se às vezes perdeu uma conexão, se houve até um extravio de mala e a mala vai ser entregue 1, 2 dias depois, você tem os remédios à mão para qualquer situação que você precise, né? E às vezes até mesmo no voo, numa conexão, você está com uma dor de cabeça, sentiu uma dor de estômago, qualquer coisa que seja, você está com os seus remédios de uso, né, diário ou de uma emergência assim, próximo a você e que você possa a qualquer momento pegar, né? Lilian, também queria dar uma dica aqui que é importante, principalmente se você for, claro, mais para se você for para fora do Brasil, né, Europa, Estados Unidos, se você estiver tomando remédios assim diferentes, que não sejam esses para dor de cabeça, mas uma coisa mais tarja preta ou remédios mesmo de rotina, é bom sempre você levar a receita do médico, porque eu já ouvi casos, já ouvi situações de pessoas que na hora que foram fiscalizadas a mala, as pessoas, os seguranças perguntaram sobre os remédios e fica difícil você dizer para que aquele remédio, né? Ou eles acreditarem no que você está falando, que não é uma droga, ou às vezes até remédio controlado, né? Se você não tiver a receita. Então, é também uma forma de segurança. Não, e é verdade, porque, por exemplo, se você vai para passar 1 mês, 45 dias, você muitas vezes tem que levar, né, na mala uma outra quantidade, né, mais uma caixa de um remédio. Eu tenho um remédio que eu tomo todo dia, que eu tenho que levar mais uma caixinha na mala, e é realmente uma dica excelente, porque você evita qualquer complicação, né? Exatamente. E vamos lá, a nossa 4ª dica. Essa é fundamental, tanto para viagem para fora do Brasil, como também para o Brasil. É a documentação. Bom, primeiro nós vamos falar sobre o que você tem que levar original, né? Passaporte, é óbvio. Lembre que passaporte tem que estar com 6 meses, pelo menos, de vigência para você usar, né? O passaporte tem que checar o visto também com tempo suficiente para você ter que fazer, no caso, né? Se precisar, se você não tiver visto para o país que você está indo. E no caso, se você for viajar para o Brasil, o seu RG. Lembre, se você estiver indo para a Europa, para os Estados Unidos, você não precisa levar os 2 documentos. Deixe o seu RG ou outros documentos que você tenha no Brasil. Leve só o passaporte, que é isso que vale lá. E o teu passaporte também vale aqui no Brasil. Então, não leve RG e nenhum outro documento para você não acabar perdendo documento por lá e sendo mais uma coisa para você carregar. Outra coisa fundamental, se você for viajar no Brasil e tiver plano de saúde, não esqueça de levar sua carteirinha do plano de saúde para qualquer lugar que você vá, nem que seja um bate-volta. E se você for para fora do Brasil, a tua apólice de seguro de viagem, a Lilian acabou de falar anteriormente, né? Ela precisa estar com você sempre, 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 ok? Se você for viajar no Brasil e não tiver plano de saúde, eu recomendo que você faça um seguro viagem. Principalmente se você for para lugares mais perigosos, que vão ter alguma atração um local mais rústico. E mesmo porque nós, principalmente nós de 60 a mais, estamos sempre mais suscetíveis a algum problema, né? Pode ser que no local que você tem um problema tenha um bom sistema de atendimento público de saúde e pode ser que não. Então, se você for olhar um seguro de viagem, o preço que você paga por dia
super, hiper vale você fazer, mesmo você viajando pelo Brasil, se você não tiver um plano de saúde. A outra coisa que você deve levar original é a sua carteira de motorista e para o Brasil, né, se você for usar carro, mas eu costumo levar minha carteira de motorista mesmo quando não estou planejada a dirigir. Por quê? Porque você pode ter uma emergência e precisar dirigir para alguém ou precisar de repente alugar um carro, então sempre leve sua carteira de motorista quando você viajar para o Brasil. E se você for viajar para fora do Brasil e pretende dirigir algum automóvel, você precisa fazer a permissão internacional para dirigir, que é o documento que te dá autorização para você dirigir em outros países. E precisa estar acompanhado da carteira de motorista. Então, esses 2 documentos precisam ser levados originais, tá bem? E desse item de documentos originais, ainda eu citaria, claro, se você for dirigir, né, toda a documentação do seu carro, tá? Se você for dirigir o seu carro. E se alguém for com outro carro que não é da outra pessoa, cheque antes de viajar se a documentação dele está toda completa, ok? Corre muito risco de acontecer, e eu já vi acontecer também, é que a pessoa viaja com a carteira de motorista e no meio para numa blitz e descobre que a carteira está atrasada, está vencida. E aí, eles, se não tiver uma outra pessoa para dirigir, e se for um bom policial, ele te deixa seguir com a outra que dirige. Senão, ele vai chamar um guincho e vai levar seu carro. Então, sempre lembre de checar a carteira de motorista. Eu mesma não era em viagem, era na minha cidade mesmo, mas eu não prestei atenção e um dia eu estava indo para uma chácara para a festa de aniversário da minha filha. No meio do caminho eu parei numa blitz e o moço pegou a minha carteira, pediu a carteira, eu entreguei na maior, né, achando que estava tudo certo. Quando ele disse que eu estava com a carteira vencida. Pense, eu não tinha me dado conta, não tive esse cuidado e quase que eu perco o meu carro ali. É que eu consegui passar uma conversa boa lá, dizendo que estava com o bolo do aniversário da minha filha. Ele deixou seguir para voltar depois para dar toda a documentação e esclarecer o negócio do carro. Mas isso pode, às vezes, não acontecer, né? Em viagem é muito mais difícil. Bom, também, além das cópias dos documentos originais, você precisa ter cópia eletrônica que esteja num local como uma nuvem ou um Google Drive. Por que a gente fala isso? Porque às vezes você tem uma cópia eletrônica no seu celular, mas no meio da viagem você perde o celular é roubado, cai na água. Eu também já tive esse problema, meu celular cair dentro da água, do mar. E aí você fica sem acesso a nada. Então, se você vai levar cópia eletrônica, coloque na nuvem. No Google Drive é bem simples de colocar, ou na nuvem que você já usa. E claro, se você for como a Lilian, leve também impresso. Muitas pessoas se sentem mais seguras levando impresso. Eu já me acostumei, a maioria das coisas, dificilmente eu levo coisa impressa. Eu levo tudo eletrônico, mas vai de cada um, né? Além disso, o que você tem que levar também como cópias? A passagem, é muito bom você levar a passagem, uma cópia da passagem, porque em algum momento você pode precisar dos dados e você não lembra mais do código, não lembra mais do e-ticket e pode se atrapalhar. Então é bom você ter uma cópia da passagem. Eu geralmente ponho na minha agenda eletrônica, né, do meu smartphone, eu já ponho lá o dia da minha viagem, coloco tudo, a data, o horário, o voo, ponho todos os dados, o código, e no dia da volta eu ponho a mesma coisa. Então eu tenho ali guardado e como eu já tenho tudo na nuvem, fica na nuvem. Então é uma forma também, mas você tem que achar um caminho que você saiba que se você perder seu celular, você vai achar em outro lugar. Outra coisa que você deve levar com cópia, roteiro de viagem e os hotéis. Os hotéis que você vai ficar com endereço, porque chegar num hotel numa cidade que você saiu do aeroporto, numa cidade que você não conhece, principalmente fora do Brasil, às vezes é confuso demais você conseguir chegar no lugar se você não tiver um endereço bem certinho. Então, leve sempre o endereço.
E aqui no Brasil é a mesma coisa, às vezes é um lugar difícil de acessar, então é bom você ter o nome do hotel, o bairro, o endereço bem certinho. As reservas de carro alugados, né? Se você alugou um carro, e eu sempre recomendo alugar antes da viagem, você pega preços bem melhores. Tanto Lilian quanto eu, a gente tem parceiros no blog, né, de hub, onde você pesquisa vários preços de várias empresas para alugar carro. Vocês podem pesquisar lá, se quiserem. E sempre leve a sua reserva, uma cópia da sua reserva. A reserva de hotel também, né, certinho, como a gente já falou. E reservas de passeios, restaurantes que você já fez reserva, shows, muitas vezes, leve tudo com você, se você gosta impresso, ou então eletrônico, dessa forma que a gente falou, tá? Com segurança numa nuvem. Continuando aqui, eu acho sempre aconselhável, eu também salvo tudo no Google Drive, mas eu gosto de levar uma cópia comigo, é um hábito que eu carrego comigo aqui. Tenho medo, assim, do telefone, no Wi-Fi não entrar, entendeu? De falhar alguma coisa. Então, eu sou píssica com isso, eu levo tudo no papel e levo um caderninho com todo o meu roteiro, com todas as atrações, tudo que eu vou fazer, e tem ali anotado o endereço de cada hotel também e tal, como chegar. Mas uma coisa que é também muito interessante, se você for uma pessoa assim bastante organizada e tal, é legal que você deixe toda essa documentação, uma cópia dessa documentação com alguém da família, tá? Mas assim, pelo menos se você disser, não vou ter esse trabalho, não vou deixar tudo isso e tal, você pelo menos fazer uma listagem para alguém da família com o nome dos hotéis que você vai estar, qual é a cidade, de quando a quando você vai estar naquele lugar, tá? Pode ser no Brasil, pode ser no exterior, não interessa. É importante, porque acontece qualquer coisa. Uma vez eu estava com uma amiga viajando, né? Ela vive sozinha, eu não tinha contato do telefone de filho nem nada, e houve aquele acidente lá na Turquia, em que caiu um balão e que várias pessoas se acidentaram. E ela estava na Turquia e ela ia fazer o passeio de balão, e eu fiquei super preocupada até conseguir saber que exatamente naquela data não era a data que ela estaria no local que ia acontecer isso. Então é sempre bom, acontece qualquer coisa, sei lá, acontece alguma coisa na família que ficou, precisa se comunicar com você, né? Ou acontece lá e as pessoas da sua família ficam preocupadas, querem ter notícias suas por qualquer coisa que seja. Eu acho que é sempre importante deixar uma cópia dessa questão, da relação dos hotéis e a data que você vai estar naquela cidade, de tanto a tanto. Mas se você puder deixar uma cópia com alguém da família de todos esses itens que a Silvia falou, eles também vão ser úteis, né? Em caso de necessidade. E vamos lá para a nossa quinta dica. Se você for viajar com o seu carro, né, próprio, verifique se o seu seguro do carro está vigente. Lembre, acidente é uma coisa que é muitas vezes inesperada. Aliás, sempre é inesperada, né? Você sempre sai achando que não vai acontecer nada, mas pode acontecer alguma coisa. E não só um acidente grave, mas você pode ter uma pedra que bate no vidro do carro da frente, uma situação que alguém viola seu carro e rouba, e aí você precisa consertar. Então, todas essas coisas podem acontecer numa viagem. Então, verifique se seu seguro está em dia. Tenha fácil também o contato do seguro, no caso de uma emergência, para você ter como chamar rapidamente, né? E outra coisa, faça sempre a prevenção de acidentes de carro, que é o quê? A revisão do carro. Pneus, se estão em bom estado, se estão calibrados, faróis, lanternas, óleo e tudo aquilo que você já está acostumado ou acostumada, né, a fazer e levando num lugar e dizendo, vou viajar e preciso fazer uma revisão. Vale a pena checar tudo para que você tenha bastante tranquilidade na sua viagem. E não esqueça dos documentos de motorista, né? E do carro, que a gente já mencionou lá em cima, né? A sua
carteira de motorista e os documentos do carro, que precisam estar com você. A nossa sexta dica é em relação às reservas de hospedagem, né? É sempre importante a reserva de hospedagem ser feita com plataformas que podem te dar suporte em caso de necessidade e que sejam realmente plataformas seguras, né? Eu costumo sempre reservar com o Booking ou com o Airbnb, mas já reservei também com hotéis.com e sei que são lugares bastante seguros. Eu uma vez tive um problema, eu ainda tenho a seguinte maluquice, eu sou tão preocupada com certas coisas que quando eu estou em viagem para fora do Brasil, eu acho que eu faço isso porque eu não domino nenhum outro idioma, entendeu? Eu sei falar assim, o básico para me comunicar em inglês. Então eu faço uns dias antes da viagem, eu telefono para o Booking, tá? E revejo cada reserva que está feita. Eu quero confirmar e confirmo todas as reservas, tá? Mas eles têm um telefone no site, tem na reserva que você leva, eles têm um telefone de contato. E nós chegamos na Itália, em Gênova, e não conseguimos localizar o hotel de jeito nenhum. E aí, quando nós chegamos no hotel, era um Airbnb, era um apartamento que você alugava pelo Booking. Nós tocamos e ninguém atendia. Depois de 20 minutos, meia hora esperando, nós telefonamos para o Booking e eles deram todo o atendimento. Eles disseram, a senhora fica tranquila e nós vamos entrar em contato com a hospedagem. Mas caso tenha acontecido algum problema, nós vamos conseguir uma outra hospedagem para a senhora. Então isso mostra que você pode ficar tranquilo e seguro porque eles vão te ajudar a resolver o problema. Então a nossa dica é essa, que você reserve a sua hospedagem de aluguel de apartamento ou em hotel, pousada, alguma coisa assim, com plataformas que são sérias, que você já verificou e tal. Ou então direto no próprio hotel, né? Também é. É uma opção também. E a nossa sétima dica é sobre transportes para chegar ao hotel, né? Quando você chega na cidade. É uma coisa que você tem que sempre pensar na segurança, principalmente cidades grandes, né? Capitais grandes, lugares que são mais distantes na própria Europa, países mais diferentes, mais exóticos, né? Você tem que pensar sempre na segurança. Então, quando você for chegar, né? Seja pelo aeroporto, pela ferrovia, né, na estação de trem ou estação rodoviária, você tem que pensar antes de viajar como é que você vai sair de lá para o hotel que você quer ir. Então, se você vai de ônibus, você tem que primeiro ir lá no aeroporto e estudar a possibilidade de aonde sai o ônibus, aonde você compra o bilhete, quais são os horários e aonde ele chega, né? Porque senão você fica perdido ali, especialmente se você não fala o idioma do local. Se você vai pegar um aplicativo, então procura saber quais os aplicativos, não existem todos os mesmos aplicativos no lugar, né? Então procura saber o aplicativo que existe lá, como é que você entra em contato, qual o número, etc, né? Como que você se organiza e até ler um pouquinho sobre a segurança desses aplicativos naquele local. Outra opção é o próprio táxi, né? Eu recomendo sempre pegar o táxi dentro do aeroporto. É um pouco mais caro? Mas se é um lugar que você não conhece e é um lugar perigoso, é melhor pagar mais caro do que fazer uma economia que vai te dar um problema. Então, se é um lugar que você conhece, né? Você está no Brasil, você já conhece a cidade, então tudo bem, você pega o táxi ali fora, você já sabe como é que funciona a dinâmica. Mas se é um lugar mais complexo, que você não conhece e principalmente seja perigoso, pegue os táxis que estão dentro da parte lá da saída, né? Dentro do aeroporto. E uma outra dica bem legal para você ter assim uma noção de valor de preço que você vai pagar, por exemplo, num táxi, é você entrar no site Taxi Calculator e coloca o local da onde você vai sair, o aeroporto, até o local que você vai, né? Pousada, hotel e tal. E ele vai te dar um preço estimado. Esse preço estimado te orienta para aquilo que vão cobrar de você, se no caso for um táxi
é livre, né? Então, você já pergunta, sai em quanto, mais ou menos? Porque existem lugares, né, mesmo aqui no Brasil, que eles colocam o preço lá em cima quando percebe que é um turista mesmo. Uma outra dica bastante interessante, aliás, todas são, né, gente? Todas as dicas que nós estamos dando aqui são dicas importantes para você ter a viagem segura. Mas quando você quando você está fazendo uma viagem internacional, é você adquirir o chip de internet aqui no Brasil, né? Eu digo isso porque a gente vê que às vezes você precisa se comunicar, quando você chegou no aeroporto, né? Você precisa verificar alguma coisa, falar com alguém. E se você não tem o chip, você ainda vai deixar para comprar depois que você passar de imigração, de tudo, é complicado, né? E a outra coisa é o seguinte, é importante que todos tenham o seu próprio chip, né? Antigamente, eu não levava chip, não comprava chip, né? Eu ia com meu marido e achava o seguinte, quando a gente chegar no hotel, a gente usa, né, a internet do hotel e aí manda mensagem para os filhos, para a família e tal. E depois eu fui percebendo que isso não era suficiente, né? A outra coisa é assim, se eu estou com chip, mas meu marido não está, e acontece qualquer coisa, um se perde do outro, né? Acontece uma emergência qualquer, e você tem que os dois estarem com esse chip de internet. E a outra coisa é o seguinte, que eu também aprendi depois dessa viagem que a gente teve a cirurgia de emergência. É preciso ter um chip no telefone que permita você receber e fazer ligação para o Brasil. Porque quando a gente precisou telefonar para o seguro de saúde e tal, eles precisavam, um dos requisitos deles é que a gente falasse de ter um telefone fixo, ou então que a gente conseguisse fazer essa ligação. Já que a gente não conseguia fazer a ligação, que a gente não tinha o chip com isso no nosso telefone, precisava ser um telefone fixo. Então isso dificultou bastante a nossa comunicação. Eu precisei da ajuda de filhos que estavam aqui no Brasil para fazer essa intermediação. Então esse é um aspecto importante, é você ter o chip, as pessoas que estão com você também terem, e estar atento para que pelo menos uma das pessoas tenha essa possibilidade de fazer ligação e receber ligação do Brasil. Então é chip de dados e chip para ligação, né? Duas coisas. Isso. E eu quero contar um negócio para vocês, porque às vezes vocês podem dizer assim, gente, mas que duas mulheres pessimistas. Não, eu vou contar uma coisa para vocês. Recentemente, e não faz tempo, isso tem uns 2 anos, eu fiz uma viagem acompanhada para um país fora do Brasil. Foi para Dubai. E o que aconteceu? Nós saímos pela imigração, depois saímos para aquele mundo de gente que estava saindo, pegando mala, não sei o que lá, e eu não sei o que aconteceu, nunca tinha acontecido isso comigo. A pessoa que estava comigo desapareceu, eu não consegui mais achar. Nos perdemos um do outro e eu fiquei apavorada, porque eu não sabia se tinha ficado lá dentro na imigração, se tinha saído, se tinha ido embora. Eu sei que nós ficamos ali por mais ou menos uns 45 minutos numa angústia tão grande, eu tava para morrer, porque eu disse assim, eu vou pegar o táxi e vou pro hotel. Mas aí o medo de eu ir pro hotel e a pessoa ficar me esperando o tempo todo lá no aeroporto. E era exatamente isso que aconteceu. Nós não tínhamos o chip naquele momento ainda. Nós tínhamos falado que íamos comprar lá. E aí a gente não estava com chip naquele momento e ficamos sem comunicação. Na verdade, até eu tinha o chip e a pessoa que estava comigo não tinha. Então não adiantava porque a gente não conseguia se comunicar. Então a gente pensa que é besteira, mas os imprevistos acontecem, né, gente? E vamos lá para a nossa 9ª dica. Viagem internacional na pandemia, né? E talvez até pós-pandemia, né? A gente não sabe. As barreiras já começaram a abrir, né? Os países já começaram a abrir, já tem vários países que estão aceitando os brasileiros. Então, antes de viajar, leia bem as regras de cada país, porque varia de país para país. Um é quarentena,
quarentena, outro é atestado, outro é não sei o quê. Então, leia bem as condições de cada país na internet. Se tiver dúvida, ligue para a embaixada no Brasil e se previna bem certinho para não acontecer de você chegar lá e ter que voltar para o Brasil, né? Então, essa é uma nova demanda no cenário que nós estamos vivendo hoje. Eu quero acrescentar aqui para você, Silvia, e para todo mundo que está nos ouvindo, uma situação que aconteceu com a minha filha e em relação a essa questão da documentação, das exigências, né, que são feitas. Ela estava no México e ela ia voltar para o Brasil numa terça-feira, tá? Então ela fez o exame de aquele PCR, sei lá, fez um exame que precisava ser feito, ela fez na sexta-feira à tarde, tá? Quando ela chegou para embarcar, ele disse que não era mais válido, já tinha passado das 72 horas, tá? E ele então não ia permitir que ela, o marido, sogra e sogro embarcassem. Então uma coisa importante da gente hoje em dia, quer dizer, cada hora que surgem essas novas requisições, você precisa estar atento a coisas que às vezes passa desapercebido mesmo, né? Quer dizer, se você vai viajar numa terça-feira, ela ficou preocupada por causa do fim de semana, de não ter lugar para fazer o exame no fim de semana, né? De estar lotado na coisa, então ela fez na sexta. Na verdade, você tem que estar atento a isso, ao dia que você vai embarcar para retornar, para você poder ver em que dia que você vai fazer esse exame, para que esteja dentro de um prazo válido, né? Para você não ter problema no aeroporto, né? Bem lembrado, muito bom. São todas as exigências que vão surgindo, né? E você falou bem, a gente tem que estar ligado. O valor, né, desses exames lá fora é uma coisa que você tem que já levar um dinheirinho separado para isso, né? E, bem, a última dica, na verdade, foi o que a gente falou num dos episódios, que é estar alerta contra os golpes. Então, é bem importante vocês ouvirem, porque são vários golpes que a gente já soube, já vivenciou, né? Amigos relataram e que podem muitas vezes estragar uma viagem, né? Trazer bastante dor de cabeça. Então é importante que vocês ouçam esse episódio falando dos golpes, possíveis golpes, para vocês se prevenirem e evitar de cair numa situação delicada, né? Bem, gente, estamos chegando ao fim de mais um episódio do podcast Viajantes Bem-Vividas. Vimos no episódio de hoje que para sua viagem ser tranquila e ser aquilo que você sempre sonhou, é preciso estar atento a vários itens de segurança. Use esse episódio como um checklist para lhe ajudar a lembrar de tudo quando você for planejar a sua próxima viagem. Exatamente. Nada como prevenção, né? Prevenir é sempre o melhor caminho. E vamos lá. Para você participar do nosso papo, com dúvidas ou sugestões de outros assuntos que você queira conhecer, basta mandar mensagem para a gente lá pelo Instagram Viajantes Bem-Vividas ou pelo e-mail viajantesbemvividas@gmail.com. Compartilhe esse episódio com as suas amigas. Ajude a gente a divulgar o podcast para que ele alcance muitas pessoas. Aproveite e siga a gente no blog e nas redes sociais. Uma Senhora Viagem e Sentidos do Viajar. E é claro, né? Segue também a gente lá no Instagram Viajantes Bem-Vividas, @Viajantes Bem-Vividas, para saber de todas as novidades e não perca nenhum dos episódios. Fica com a gente. Pode mandar mensagem se vocês estão gostando ou não. Vamos amar. Esperamos você daqui 15 dias para ouvir aqui com a gente os nossos novos episódios e poder sempre redescobrir os sentidos do viajar e fazer uma senhora viagem. Isso aí, daqui a 15 dias a gente está batendo aqui o nosso ponto. Grande abraço para você. Sempre pense que a vida é um dom divino, tenha esperança e fé que tudo vai se resolver. Viva a vida com intensidade. Ela é um presente que recebemos a cada manhã quando abrimos os olhos, né? Pessoal, beijos para você e aproveite para ouvir os outros episódios do podcast Viajantes Bem-Vividas.